Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 122 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos, claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 122, o povo pede um rei. Leituras do dia, 1 Samuel 7:8 Romanos 4 Salmo 48. Leitura de 1 Samuel 7. Então, vieram os homens de Quiriate-Jearim, e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. 2. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, então, toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. 3. Falou, pois, Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. 4. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. 5. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. 6. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. 7. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. 8. E disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar por nós ao Senhor, nosso Deus, para que nos livre da mão dos filisteus. 9. Então, tomou Samuel um cordeiro de mama e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor, e Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. 10. E sucedeu que, oferecendo Samuel o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os desbaratou, e foram feridos diante de Israel. 11. E os homens de Israel saíram de Mispa, e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. 12. Então, tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, porque disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. 13. Assim, foram os filisteus abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, e a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. 14. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel lhes foram restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e havia paz entre Israel e os amorreus. 15. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. 16. E ia de ano em ano, e rodeava Betel, e a Gilgal, e a Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares. 17. Porém tornava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Leitura de 1 Samuel 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. 2. Era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo, Abias, e julgavam em Berseba. 3. Porém seus filhos não andaram pelos seus caminhos, antes, se inclinaram à avareza, e tomaram presentes, e perverteram o direito. 4. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram, e vieram a Samuel, a Ramá. 5. E disseram-lhe:
Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora, um rei sobre nós, para que nos julgue, como tem todas as nações. 6. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. 7. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim me rejeitaram, para eu não reinar sobre eles. 8. Conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até ao dia de hoje, a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. 9. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. 10. Então, Samuel falou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei. 11. E disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós, tomará os vossos filhos, e os empregará nos seus carros, e como seus cavaleiros, e que corram adiante dos seus carros. 12. E os porá por chefes de 1000, e chefes de 50, e para lavrar a sua lavoura, e para fazer a sua cega, e para fabricar as suas armas e os petrechos de seus carros. 13. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. 14. Tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. 15. Também as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus servos. 16. Também os vossos servos, e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. 17. As vossas ovelhas dizimará, e vós lhe sereis por servos. 18. Então, leitura de Romanos 4. 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? 2. Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. 3. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. 5. Mas, aquele que não pratica obra alguma, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada para a justiça. 6. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. 7. Dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. 9. Vem, pois, esta bem-aventurança apenas sobre a circuncisão ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. 10. Como, pois, lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. 11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé que teve na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. 12. E fosse também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, quando estava na incircuncisão. 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. 14. Porque, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. 15. Porque a lei opera ira, onde não há lei, também não há transgressão. 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme para toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. 18. E, esperando contra a esperança, creu, de modo que veio a ser pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. 19. E, sem se enfraquecer na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem para o amortecimento do ventre de Sara. 20. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. 21. E estando certíssimo de que era também poderoso para fazer tudo o que prometera.
22. Assim, também isso lhe foi imputado para a justiça. 23. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe foi imputado. 24. Mas também por causa de nós, a quem será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. 25. O qual por nossos pecados foi entregue e por nossa justificação ressuscitou. Leitura de Salmo 48. 1. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. 2. Formoso de sítio, a alegria de toda a terra é o monte Sião, nos lados do norte, a cidade do grande rei. 3. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. 4. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos. 5. Eles viram e, pasmados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. 6. Tremor ali os acometeu, dores como de mulher de parto. 7. Tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. 8. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a confirmará para sempre. 9. Recordamos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. 10. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até aos confins da terra, a tua destra está cheia de justiça. Pontos principais. 1 Samuel 7:8. Samuel lidera um avivamento nacional em Mispa. O povo se arrepende, tira os ídolos e jejua. Deus dá uma grande vitória sobre os filisteus, e Samuel ergue a pedra Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. No capítulo 8, Samuel envelhece seus filhos, que foram constituídos juízes, corrompem-se. Os anciãos de Israel pedem um rei para que sejam como as outras nações. Deus diz a Samuel que o povo não o rejeitou a ele, mas a Deus. Samuel adverte sobre os abusos do rei, mas o povo insiste. Deus permite que seja constituído um rei. Romanos 4. Paulo usa Abraão como exemplo da justificação pela fé. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, Gênesis 15:6. A justificação não vem pelas obras da lei, mas pela fé. Abraão recebeu a circuncisão como sinal da justiça da fé que já tinha, sendo pai de todos os que creem, judeus e gentios. A promessa não veio pela lei, mas pela justiça da fé. Abraão, esperando contra a esperança, creu e não duvidou, dando glória a Deus. A justificação pela fé também é para nós, que cremos em Jesus, ressurreto por nossa justificação. Salmo 48, salmo que celebra a grandeza de Deus na cidade de Sião. Deus é conhecido como alto refúgio. Os reis da terra vêm e fogem. O salmista convida a rodear Sião, contar suas torres e considerar seus muros, para que a próxima geração conheça a Deus, que é o nosso guia até a morte. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre o avivamento em Mispa e a pedra Ebenezer, a rejeição de Deus como rei e o pedido de um rei humano, a justificação de Abraão pela fé, Romanos 4, e a grandeza de Deus em Sião, Salmo 48. Reflita. 1. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, esta pedra serviu como memorial da ajuda divina. Que pedras de Ebenezer você tem em sua vida? Você tem registrado e lembrado das vitórias que Deus lhe deu? 2. Arrependimento e avivamento. Israel só experimentou vitória após se arrepender e tirar os ídolos. Você tem se arrependido de verdade, ou apenas pede ajuda de Deus sem abandonar o pecado? 3. A rejeição de Deus como rei. O povo queria um rei humano para ser como as outras nações. Isso foi uma rejeição a Deus. Você tem imitado o mundo em vez de se submeter à liderança direta de Deus? 4. O alerta de Samuel. Samuel advertiu sobre os custos de ter um rei humano. Muitas vezes, Deus nos dá o que pedimos, mas não sem consequências. Você tem pensado nas consequências dos seus pedidos antes de fazê-los? 5. A justificação pela fé. Romanos 4. Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras. Você confia na sua própria justiça ou na justiça de Cristo imputada pela fé? 6. Esperando contra a esperança. Abraão creu quando tudo parecia impossível. Você tem essa mesma fé? Acredita que Deus pode fazer o impossível? 7. A fé que dá glória a Deus. Abraão não duvidou, pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Sua fé tem glorificado a Deus?
8. Ressurreição por nossa justificação. Jesus foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. A ressurreição é a garantia de que a justificação é real. Você vive como alguém que foi justificado? 9. A cidade do grande rei. Salmo 48. O salmo aponta para Sião, a cidade de Deus. Para nós, Sião representa a presença de Deus e a igreja. Você tem valorizado a comunhão dos santos? 10. Contai as suas torres. O salmista convida a examinar a cidade para contar à próxima geração. Você tem examinado as obras de Deus para transmitir a fé a seus filhos e netos? 11. Nosso guia até a morte. Deus é o nosso guia até a morte. Que segurança! Você tem seguido o guia? Tem confiado que ele o conduzirá até o fim? 12. O verdadeiro rei. O povo de Israel pediu um rei humano, mas o verdadeiro rei é Deus. Em Cristo, Deus se fez rei de Israel e das nações. Você já reconheceu Jesus como seu rei? Ele reina sobre sua vida? Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.